Muito bem, então nesse episódio de Monza Experience a gente vai falar de duas coisas. A primeira coisa que a gente vai falar é de prazer. Prazer em dirigir, prazer em andar de carro antigo. O que faz uma pessoa ter prazer de alguma coisa? Se você começar a pesquisar na internet, na Wikipedia, nas enciclopédias e tudo mais, você tem algumas visões sobre a questão do prazer. Prazer, ele começa com uma espécie de recompensa. Então o prazer é o oposto de dor. Quando você não tem dor, você tem prazer em alguma coisa. E o prazer, você pode ter gente que tem basicamente os prazeres fundamentais dos seres humanos, aquilo que nos define como animais. Exatamente, embora racionais, somos animais. Então existem 5 prazeres que são inerentes ao corpo humano, biológicos, que eles são o prazer de fazer exercício. Quando você faz exercício, você libera substância no teu cérebro, na tua corrente sanguínea. E isso te dá uma sensação de prazer. Fechando a janela aqui, senão não vai dar para escutar nada. Outra situação que te invoca prazer é o alimento. Normalmente, quando uma pessoa come, ela se alimenta, ela gera prazer. Terceira situação, o sono. Você dorme e tudo mais, aquilo também te dá prazer. Então nós já falamos exercício, comida, sono, sexo. Obviamente, senão a população mundial, inclusive, não teria aumentado, né? Sexo é bom, senão ninguém faria. Então, o quarto é o sexo. E esqueci o quinto. Qual que é o quinto, Simone? Higiene. A higiene. Eu lembro que não é que eu sou porco, é que esqueci. Então, assim, o ato de se lavar e de se manter limpo te dá prazer também. Então, é o famoso, eu tomei um bom banho. Por que um bom banho? É a sensação de prazer que você tem, a sensação de ficar sujo é a sensação ruim. Então, são 5 prazeres fundamentais que são biológicos, eles estão gravados na memória ROM do nosso cérebro, ele já vem de fábrica assim, faz parte da nossa história de evolução desde o momento que a gente desceu das queridas árvores ou saiu das queridas marés. Pois bem, então esse é o nosso ponto mais humano. Agora, no momento que a gente começou a pensar, a ter racional, o prazer no ser humano, e também já comprovado em alguns animais, ele também ocorre em situações diversas, que não são só essas 5. Exemplo, o prazer de fazer alguma coisa, o prazer de apreciar arte ou o prazer de apreciar música, são prazeres que lidam com os nossos sentidos, mas que não necessariamente são ligados aos prazeres fundamentais citados anteriormente. Então o que acontece? Quando você tem o prazer, e aí nós podemos incluir também o prazer de dirigir, o prazer de ter carros, o prazer de ter coisas, o prazer de colecionar, o prazer social de fazer amizades e de conviver, tem gente que adora isso. Enfim, cada ser humano sente o prazer da forma que lhe dá. Tirando as 5 causas fundamentais, o ser humano depois ele sente prazer na intensidade, na medida que ele sozinho infere. Ou seja, o prazer que eu sinto em alguma coisa provavelmente não é o mesmo que o prazer que um outro ser humano sente na mesma coisa. E o prazer que o ser humano sente em alguma outra coisa, como por exemplo, o prazer de andar em alta velocidade, é um prazer que muitos seres humanos que dirigem carro têm. É por isso que muita gente pilota Fórmula 1, Fórmula isso, Fórmula aquilo, ou simplesmente que pegam os carros de passeio e se sentem verdadeiros pilotos. É uma forma de prazer. Aquela sensação de tensão descarrega provavelmente adrenalina e sei lá mais quais substâncias na sua corrente sanguínea, e aquilo traduzido para o seu cérebro significa prazer, muito maior do que aquilo, supera inclusive o risco muitas vezes da batida, do acidente e tudo mais. É por isso que muita gente morre em alta velocidade com veículos não apropriados para alta velocidade, em estradas não apropriadas para alta velocidade, e é por isso que no Brasil nós somos campeões em multas de alta velocidade. A gente não respeita a velocidade de trânsito. Por quê? Porque a gente tem prazer em andar mais rápido que aquilo que está lá marcado na placa como limite. Algumas pessoas têm mais, outras menos, e outras, como eu, não têm qualquer prazer em se expor ao risco. Então o prazer, não cabe aqui julgar, é fato, ele é inerente a cada pessoa. O prazer de dirigir também não é muito diferente disso, né? O prazer de dirigir, no caso agora, vamos falar de carros antigos e de Monza. Muita gente dos clubes de Monza que a gente tem, falam do prazer de dirigir o Monza. Ora bolas, faz todo sentido, mas uma coisa que o ser humano tem, que você começa a estudar na neuropsicologia e na psicologia, é que o prazer, muitas vezes, ele atribui peso para aquele ser humano de acordo com algum contexto. Então, por exemplo,
Se eu te der um carro, você não conhecer absolutamente nada de carro, eu te sentar num carro qualquer, não importa agora a marca, e um índio, vamos pegar um índio amazônico, nunca viu civilização, aí eu coloco esse cara dentro de um carro e saio numa autoestrada. Não importa se eu estou andando a 80 por hora, 90 por hora, pode ser que ele tenha dor ou pode ser que ele tenha prazer. Vamos separar os índios que tiveram dor, que não quiseram se expor àquela velocidade, para ele era aquilo muito novo. Então eles tiveram prazer com aquilo. O prazer daquele talvez tenha sido intenso, por talvez tenha sido a primeira oportunidade única que ele teve na vida, mas pouco importa o carro. E ele podia estar a bordo de um Gol, exatamente 1000 a 80 km por hora. Mas como tudo para ele é novidade, aquele prazer foi intenso. Então, agora vamos colocar um contexto nessa história. Esse é um cidadão, vamos chamar de puro. Ele não tinha qualquer noção de prazer, de dirigir, né? Agora, vamos pegar uma outra situação. Você vai para a Europa viajando para suas férias, guardou dinheiro, foi para a Europa. Chegou na Europa, você já está acostumado a dirigir carro, andar de avião, esse tipo de coisa. Para isso, você não é novidade. Você já tem carro aqui no Brasil, então você já sabe andar a velocidade, você já andou em velocidades mais altas que o permitido, como bom brasileiro, você já infringiu as leis de trânsito, você até pode sentir prazer em andar em velocidade. Mas aí quando você chega lá, você vai para Maranello, e aí você passa e aluga uma Ferrari. A partir do momento você pega uma Autobahn depois na Alemanha, e você anda por lá com a tal da Ferrari. Adivinha qual vai ser o prazer? Provavelmente, na sua descrição, ele é intenso. E por quê? Porque você tem alguns contextos que fazem com que ele seja intenso. Primeiro, você está fora do seu país, você está na Alemanha, você está no primeiro mundo. Então você não está aqui nesse mundo, você não está num país tropical com 40 graus à sombra, estrada esburacada, crise, o caramba. Você está no primeiro mundo, na Alemanha, tudo funciona. Você é um dos poucos brasileiros que conquistou o direito de fazer uma viagem internacional, está na Alemanha. 99% dos brasileiros nunca pisarão no solo alemão. Muito bem, esse já te dá um contexto diferente dos demais brasileiros. Mais do que isso, você foi além, você está numa Autobahn, há umas poucas estradas, ou a única estrada do mundo, onde a velocidade não tem limite. Você vai até onde o seu motor aguenta, porque ela é preparada para isso, com tudo de bom e do melhor. O asfalto é mais do que um tapete, é um tapete aderente, é um tapete antiderrapante, é uma maravilha. Contexto 2. Contexto 3, mais do que isso, você teve o dinheiro de alugar uma Ferrari. Não é qualquer carro, é uma Ferrari, é o ícone automotivo do mundo. Então não existe carro mais famoso que a Ferrari, não existe carro mais glamuroso que a Ferrari. Ferrari é Ferrari, independente se eu gosto, ou eu pessoalmente nem gosto da Ferrari, mas eu prefiro, por exemplo, um Audi muito mais do que uma Ferrari, de qualquer carro italiano, Lamborghini, Ferrari, mas isso é a opinião do Sérgio. O mundo fala da Ferrari. Então você está na Ferrari numa Autobahn a 300 km por hora na Alemanha, sendo um brasileiro terceiro mundista, classe média alta brasileira. Olha que maravilha. Qual é o prazer de dirigir nessa hora? Intenso. Claro, você não faz isso nunca, amigo. Então, quer dizer, o contexto de ter uma Ferrari é muito grande. Então, a mesma coisa acontece dependendo do teu prazer. Exemplo, eu quero o melhor do conforto automotivo. Você vai comprar um Bentley, não tem a menor dúvida. Ou talvez um Rolls Royce. Rolls Royce está meio caidinho, mas um Bentley inglês provavelmente é o melhor carro de luxo hoje em dia no mundo. É o que os sheiks árabes compram e tudo mais quando eles não querem andar rápido. Então, quando você senta a sua querida bunda, que tem a mesma musculatura do que 99,9% de todos os seres humanos do mundo, a sua bunda não vai sentir a menor diferença no tipo de couro. É o couro tratado a pão de ló, não sei no que. Cara, tudo isso é contexto. Se você fosse aquele índio e não soubesse de porra nenhuma, tanto faz se é tecido vagabundo do Fiat Palio ou se é o couro tratado pelas ovelhas holandesas tratado a leite ninho. Não importa pra você, cara. Então, assim, o contexto faz a diferença. Então, quanto melhor o contexto na sua concepção de melhor ou pior, melhor a sua experiência. E assim os monzeiros são. Não diferente dos Fiatzeiros, não diferente do clube do 147, não diferente do clube do BMW, da Mercedes, de qualquer outro clube do Chevrolet da década de 50. Qualquer clube que você queira fazer parte do automobilismo, existe um contexto. É daí que vou citar nosso querido amigo lá de Curitiba, Bianchini. O contexto do Bianchini dirigindo o Monza, que o salvou de um assalto, naquela história que eu já contei em outro vídeo, o Monza que ele ganhou 0 do pai por ter passado na Universidade Federal. Olha o contexto. Primeiro carro, 0 do pai, passou recompensa, passou num vestibular concorrido,
Passo 2, o carro o acompanhou por algum tempo e o salvou, na visão dele, da morte, porque foi num assalto e tudo mais. Visão 3, ele ressuscitou o carro perdido no interior do Paraná, completamente detonado, restaurou o carro inteiro, está impecável, parece que saiu da fábrica. O que é tudo isso para o Bianchini? É o contexto. Você fala para o Bianchini, vamos mandar no final de semana com o carro? Ele fala, não, o carro já cumpriu a missão dele. Por quê? Está no cavalete, na garagem dele. Está errado ou está certo? Para quem gosta de dirigir, tá errado. Para quem é o Bianchini, tá certo. O contexto na visão dele é fundamental para aquele carro. Aquele carro, ele só tem valor para ele. Se eu comprar aquele carro um dia dele, vamos imaginar que ele tivesse um acesso de loucura e quisesse vender o carro. Vai, Sérgio, tá aqui o carro, quer vender, aí eu decido por outro acesso de loucura comprar o carro. E aí eu compro o carro. Qual é o contexto? Nenhum. Não é a minha experiência de vida, não é a minha história, não é o meu primeiro carro, não é nada. Inclusive, então é o prazer dele que ele tem em dirigir. Eu nunca vou conseguir retribuir ou equiparar, porque a história é dele, o carro é dele, a visão é dele. Então, nesse nosso querido aqui Monza personalizado, o prazer que eu tenho de dirigir também é o quê? É o fato de estar com ele desde o ano 2000, é o fato de ter servido a família por muito tempo, é o fato de ter sobrevivido a uma grande batida de perda total, de ter sido restaurado. Esse é o prazer que eu tenho. Se eu for vender esse carro, ele vale igual a ferro. Amigo, qualquer Monza é avaliado nessa hora como está em bom estado, mau estado, pintura bem, motor bom, câmbio e por aí vai. Então o prazer é muito pessoal, né? Então eu digo o seguinte, você não precisa ter carro antigo para ter prazer em dirigir. É isso aí. Se você nunca dirigiu na vida, ganhou aos 18 anos o primeiro carro do teu pai, seja ele novo ou velho, aquilo te dá um prazer de dirigir incrível. E é o primeiro carro, muitas vezes um carro mais ou menos. Então eu lembro do meu primeiro carro, aos meus 18 anos, meu avô me deu o Aero Willys, que eu já soltei foto, solta de novo aí a foto. O Aero Willys 67, que ele tinha restaurado, entre aspas, reformado, né? Não era nem uma restauração, porque o imbecil que nós levamos, ele fez o azul Tirreno do Fiat 147, no lugar do azul acinzentado, que eu não lembro o nome, original do Aero Willys, que depois, inclusive, o atual dono restaurou. Enfim, mas naquela hora, pouco importava pra mim se o azul era o azul calcinha horroroso do Fiat 147, que eu não gostei da primeira vez que eu vi, mas era o meu primeiro carro. Então o prazer de dirigir nas primeiras vezes o Aero Willys era fantástico. O prazer de dirigir o Monza quando eu comprei o 500EF, que é o primeiro Monza que eu comprei lá no ano 2000, era inenarrável. Por quê? Então esse tipo de prazer é meu, é pessoal. Mas você não precisa ter nada disso. Se você for na concessionária agora, dou um exemplo, vou na Renault, o carro mais barato que tem, tirando o Fiat, que pessoalmente eu não gosto da Fiat, eu não gosto da marca, eu não gosto de como eles fazem, eu não gosto da engenharia da Fiat. E é por isso que eu também não gosto da Ferrari, porque ela é da Fiat. Eu não dou a mínima, é a opinião minha, eu não gosto de carro italiano. Sinto muito, não gosto. Eu gosto de carro alemão. E eventualmente o carro americano, mais o alemão. Então, esquece essa parte. O que aconteceu? Esqueci. Você vai numa concessionária, vai na Renault, carro de origem francesa, mas que já é naturalizado brasileiro. Compra um Kwid 0 km. Pode ser o pé de boi, 39 mil reais por mês. Por mês não, 39 mil reais de preço. Para os nossos padrões tupiniquins aqui um absurdo, mas é o que dá para fazer na indústria para ter uma margem de lucro com os impostos loucos brasileiros. Enfim, você compra aquele carro e sai viajando pelo país. Qual é o prazer? Imenso. Né? O prazer está onde você se coloca, uma estrada longa, você percorrendo distâncias que a pé você não faria, ou demoraria muito mais, a sensação de liberdade. E é por esse motivo que, inclusive, a indústria automobilística hoje em dia não vende mais. O motor tem 6 cilindros, 8 cilindros, 4 cilindros, porque ninguém vai fazer muita propaganda com o motor. Olha, nosso motor é top, ele é 3 cilindros, ele é 1000, ele faz 25 por litro. Isso é a única coisa que dá para vender, porque não dá para vender um motor de 900 cilindradas, né? É motor vagabundo, né? Se você fosse olhar nos padrões antigos. Então, por que você faz isso? Você vende o quê? Você vende o prazer de dirigir. Solta a propaganda do novo Polo. Propaganda recente agora da Volkswagen. I'm just maneuvering through obstacles, yeah. But sometimes I still say they go Paco do, yeah. And then this might not mean a lot to you, but haters blocking blessings and they'll still act like they proud. I'm from East New York, Brooklyn, London P's we here. And if the money not a subject or topic, we couldn't hear. You gotta face your problems dolly, ain't no time to kid for fear. You gotta make your move now. What's up, Brooklyn? What's up with the city that
Mic check. That's the difference between me and you. Now look what we could do. We made it from them building lobbies, condos with a swimming pool. The times you wanna kick it with, the diamonds on my wrist that hit. Remember where I came from, I swear I wouldn't dare forget. When the time you come and do, I'll be with you. Come on baby, show me what you can do. I wanna be your lover. Could you be my lover? For real. When the time you come and do, I'll be with you. Come on baby, show me what you can do. Novo Paulo Beats. Entre e viaje no seu som. Viu aí a propaganda? Ele não fala do carro. Ele tem cenas do carro que te indicam, ó, o câmbio é tal, ele mostra o design do carro, que é o formato, ele mostra, o cara dirigindo, ele mostra... Importante essa hora, questão de racismo, todo esse negócio, ele coloca o ator que é negro, ele coloca numa comunidade meio Harlem, enfim, é o que? É um carro acessível, é um carro que não tem raça, né? Essa é a imagem, é um carro para todo mundo, é um carro pra moderno, é um carro para te dar prazer de dirigir. O que a Volkswagen está vendendo naquele anúncio não é o 1 ponto qualquer coisa do motor, não é se o câmbio tem durabilidade de X, se a revisão é feita a cada 10 mil, 5 mil, sei lá eu quantos quilômetros. Ela está te vendendo o prazer de dirigir. A Volkswagen, inclusive, há um tempo atrás fazia propaganda do Up, lembra disso? Era um carro que moderno, de gente antenada, molecada, é o carro. Quando você vai vender, vamos pegar outra propaganda? Solta agora a propaganda da GM, do nosso querido Opala. Solta o Opala aí. La sola. La sola, mi favore. Você acaba de assistir o maestro Diogo Pacheco, mais uma vez dirigindo uma orquestra. Tá vendo aí? Maestro Diogo Pacheco era top na década de 80, era o cara mais reconhecido, diretor do Teatro Municipal de São Paulo naquela época. Independente disso, não é para isso que nós estamos aqui, nem para criticar o querido maestro, que maestro bom obviamente ele era. Tem uma coisa muito legal no maestro, que era o quê? Ele colocaram um cara que era top numa sinfonia. Por quê? Porque dirigir o Opala era a experiência de conduzir uma sinfonia. Um Opala 6 cilindros diplomata. Né? Então você coloca ele chegando ao som de uma trilha sonora de música clássica, ele chegando para reger a orquestra no Teatro Municipal, e o slogan é regendo a outra orquestra dele, que são os cavalinhos do 4.1 da Chevrolet. Então, é a experiência, não precisava falar que tinha 4.1, que se o ar-condicionado gelava em X, ou se o torque era de 30, 40, sei lá, quilos de força. Pouco importa, é a experiência de dirigir. Então, assim, experiência é isso, prazer é isso. O meu prazer pessoal, obviamente, o meu só pode ser pessoal, inclusive, né? O meu não é público, senão estava no perfil do Facebook. Então o meu prazer, por exemplo, já é diferente. Quando alguém fala para mim, não, eu peguei um carro, acelerei meu Monza 180, ou meu sei lá o que, ou meu Cruze, ou meu Corolla, ou meu que for. Eu não dou a mínima para isso, porque eu não tenho nenhum prazer em andar acima de 80 por hora. A adrenalina que é despejada na minha corrente sanguínea desde que eu tenho 18 anos, talvez por excesso de cagonismo, né, é grande, mas me dá a sensação oposta ao prazer. Ela me dá preocupação, eu fico tenso no volante, eu transpiro, eu fico emputecido. Aquela situação de alta velocidade, de risco iminente, de uma batida, de um acidente e tudo mais, gera para mim desconforto e não prazer.
Tem muita gente que isso é o oposto, por isso que as pessoas colocam turbo nos carros. Então se você me der um Monza 1000 que faz 20 km por litro, cara, e acelera com 12 quilos de força, 10 quilos de força, pra mim tá de bom tamanho, cara. Eu vou andar na boa, eu vou andar que nem aqui. Eu tô a 65 por hora na pista da direita, tranquilão, quase no acostamento. Só não pode porque não pode andar lá. Entendeu? Então esse é o prazer. Prazer é de cada um. E nessa linha, eu vou terminar essa nossa conversa longa agora, num outro ponto. Olha que legal, não é tentativa, um lançamento da Porto Seguro. Eu não estou ganhando absolutamente nenhum real, eu provo, de Porto Seguro algum. Eu sou cliente deles em seguro residencial e em seguro automotivo dentro naquele meu querido Logan. No Monza não dá porque eles nem querem fazer com seguro de Monza, eles não gostam de Monza, não gostam de veículos antigos. E a Porto Seguro lançou o tal o aplicativo do Trânsito Mais Gentil, que agora a moeda é app. App é o mercadológico para aplicativo. Vai, meu filho, passa. O cara, em vez dele passar, você tá 60 por hora. E dá tchau, ele fica feliz. Ele fica atrás de você, na pista da direita, dando farol. Cara, tem 3 pistas, é só passar, burrinho. Mas não adianta. O brasileiro é difícil. Enfim. E o aplicativo Trânsito Mais Gentil, solta a telinha dele aí. Olha que legal. Né? Ele tem algumas variáveis baseadas em 2 coisas que o seu celular fornece para a rede da Porto Seguro: a geolocalização, aonde você está, portanto, pelo GPS, a velocidade com qual você se movimenta, né? E aí, plotado isso em cima de um mapa, ele sabe em que local você está dentro de uma rodovia, de uma rua, o que for. E ele mede pelo meio do acelerômetro. Acelerômetro, meu amigo querido, se você tem qualquer smartphone hoje em dia dotado de GPS, se o seu smartphone, como todos fazem, tá? Ao virar a tela, ele muda a posição, ele deixa a tela deitada ou em pé, aquilo dentro dele é uma coisinha chamada acelerômetro. Aquilo lá, ele identifica, por meio da gravidade do planeta Terra, se você está na posição vertical ou horizontal, e se você balança, qual é o nível de gravidade que você está aplicando, 1G, 2G, etc. Como se fosse um piloto de caça. Se você faz uma manobra muito brusca, então, imagina, sabe aquela história da força centrífuga, um peso girando numa velocidade alta, como se fosse uma pá de hélice de um helicóptero na ponta dessa gravidade altíssima. Por quê? Porque a força centrífuga está exercendo uma força absurda naquele pedaço e conforme a rotação aumenta, aquilo faz. Quando você está dirigindo um carro e faz uma curva muito brusca, automaticamente a força G te empurra para o lado oposto à curva. Lembra do querido ginásio, aula de física? Exatamente. Qual é a força que está sendo exercida? No sentido oposto ao que você está fazendo o movimento. Por isso que a tendência é você sair da curva. E é por isso que se você erra uma curva, mesmo num carro em alta velocidade, você escapa e automaticamente bate seu carro. Por quê? Porque a quem venceu a aderência do seu pneu ou a barbeiragem que você fez foi justamente a força centrífuga, a força oposta. Muito bem. Então o acelerômetro ele mede isso, essas variações, portanto aceleração e frenagem. Se eu aperto o acelerador e faço esse movimento, para onde foi a bolinha do acelerômetro? Para trás. Ele mede X quilos de força. Se eu brequei muito forte, o oposto, para frente. E se eu andei para um lado ou outro e manobrei a mesma coisa. Juntando todas essas variáveis, o aplicativo da Porto Seguro promete. No iPhone ele ainda é uma porcaria. Já mandei 4 Fale Conosco lá, porque não funciona direito. Ou não funcionava de vez, ou eu recebo nota 100 em tudo. Impossível. E eu já mandei, eles falaram: Sérgio, aguenta que nos próximos 10 dias vai sair uma mega atualização. Mas eu sugiro, baixe, que é legal. Agora, você perde completamente a sua privacidade. A Porto Seguro, a partir de agora, vai ter metadados. Ela vai ter exatamente aonde você andou, com qual velocidade, se você infringiu ou não as regras de trânsito, se você breca forte, breca fácil, manobra ou não com rispidez. Ele pode usar isso no seu placar para que o seguro seja melhor pontuado ou menor pontuado? Pode. As informações estão lá. Você provavelmente, eu não li aquela desgraça, quando você instala o aplicativo, são páginas e páginas de um contrato. Eu não faço ideia, porque eu não tive tempo de ler e porque para mim pouco importa para mim se a Porto Seguro vai ter meus dados, não vai mudar nada da minha vida. Então, eu não dei importância e aceitei. A única coisa que me interessou é que eu não ia pagar nada por isso. Enfim, instalando o aplicativo, você concorda com um termo que vale a pena ler com calma,
né? Se você tem um problema com privacidade ou faz alguma coisa que você não deveria mostrar para os outros. Então, mas esse é o ponto da Porto Seguro. E aí ele faz um gamification, que é outra palavra da moda, que é o quê? É um ranking de joguinho. Você agora ganha pontinhos e tudo mais. Ele coloca um ranking para incentivar no ser humano a vontade de ser o primeiro do ranking. Ser humano adora ser top em alguma coisa. Se eu sou estagiário da empresa, eu quero ser o diretor. Quando eu sou diretor, eu quero ser VP. Quando eu sou VP, eu quero ser o P. E quando eu sou o P, eu quero ter uma empresa. E se eu tiver uma empresa, eu quero ser presidente do mundo. É o Dória, pega o Dória. Depois que ele foi bem sucedido, agora ele quer ser governador, daqui a pouco ele quer ser presidente e daqui a pouco o Dória vai se lançar para a ONU. Ele quer ser o embaixador da ONU no mundo. Então, é o ser humano, né, a mania, precisa ser estudado psicologicamente, tem gente que vive disso. Tem que ser o melhor em alguma coisa. Best. Top Gun, já viu? Assiste Top Gun, você entende. Então esse é o ponto. Mas é muito legal o aplicativo. E ele te indica como é que você está conduzindo o carro, desde que ele funcione com tudo isso. Então, aquilo é uma espécie de prazer. Então o meu prazer é dirigir tranquilo. Então eu vou sentir prazer ganhando a posição no ranking da Porto Seguro, fazendo manobras suaves, acelerando e freando tranquilamente. Com isso eu vou gastar menos combustível, menos pneu, vou estar menos exposto a acidente. Se você gosta de direção esportiva, nem instala essa porcaria. Você vai ser reprovado em tudo. Ou faz um gamification ao contrário. Eu quero brincar com meus amigos quem é o pior do ranking. Por quê? Eu só acelero que nem um animal, breco na traseira, quase colhido, e espero o ABS entrar. É outra oportunidade. E com isso, aos 20 lá vai pedra, a gente encerra esse episódio subindo num prazer inenarrável, o Monza 87, que poderia ser um Kwid, poderia ser um Fiat Argo, pra mim não. Podia ser um K, qualquer outra porcaria, dirigindo por uma estrada bem cuidada, que no caso é a Santos Imigrantes. Fui! Agora a GoPro vem pra cá pra pegar o resto da estrada. Vambora!